Vamos falar de novo de carro bonito aqui no canal? Esse aqui, pessoal, é o Audi Q5 Sportback na versão híbrida plug-in. É um carro que a gente já tem no Brasil há 2 anos, né? Eu já fiz vídeo quando esse carro foi lançado aqui no Brasil, só que agora a gente vai falar um pouquinho mais de potência e um pouquinho mais de economia, né? Interessante porque esse carro, mesmo ele não sendo um carro novo, ele já tem 8 anos de mercado, muita gente ainda bate o olho e fala: uau, que carro bonito! A Audi está olhando diferente para esse produto. Esse é o Audi Q5 Sportback na versão híbrida plug-in, PHEV. Esse carro aqui consegue ser muito econômico e muito esportivo ao mesmo tempo. Então eu vou mostrar para vocês exatamente quais são os atributos desse carrão aqui, que eu posso chamar de esportivo, falar sobre o consumo dele e quanto ele custa hoje em 2024, para você que me acompanha aqui no meu canal, no Autos TV. As linhas desse carro, sim, realmente não são muito novas, né? Esse carro, a geração dele é de 2017. Ele é um MQB com motor 2.0 turbo a gasolina, injeção direta, mas ele ganha a versão híbrida plug-in, ou seja, você consegue abastecer aqui, ó, com eletricidade. Esse carro tem um motor elétrico de 143 cavalos e a potência combinada do 2.0 turbo a gasolina com o motor elétrico é de 367 cavalos. É bem forte. E esse carro tem um bom consumo, né? Assim, usando o motor elétrico e o motor a gasolina. Você consegue economizar bastante, mas tem que abastecer aqui do lado, tem que abastecer na tomada para você poder ter uma boa relação de economia com ele. Vai aproveitar muita potência com um consumo de combustível bem reduzido. E na cidade, em deslocamentos pequenos, praticamente não vai usar gasolina. Essa, aliás, é a arma desse carro aqui, do Q5. Isso porque ele combina aqui a grade, né, o single frame, a grade da Audi, né, essa grade que é muito bonita, vai sendo atualizada a partir de agora, com o farol aqui, o farol de LED, né, um farol de projetor do tipo de LED que é muito bonito. Esse carro tem tanto o pacote S-Line esportivo, né, nos bancos, soleira, outros detalhes, mas ele é um Performance Black. Vocês sabem, né, não tem cromado nenhum, se você olhar aqui a carroceria dele, né, por inteiro, ele não tem cromado, ele substitui tudo isso por um preto brilhante, que é bem bonito. Esse preto brilhante está ali na janela e ele também está ali, ó, em todos os detalhes de contorno do carro, da carroceria, ficam bem bonitos. Agora, essa versão aqui, para mim, ela une a melhor coisa dos dois mundos, o motor a gasolina e o motor elétrico. E aqui a combinação é o seguinte, 55 TFSI-E, com tração integral 4. Então, nas dimensões, altura, largura, até porta-malas, nada muda. A diferença aqui é que a gente está falando de uma versão coupé, né, com a traseira ali dele, com aquela queda suave, e dá uma esportividade muito especial para o carro, né? E aqui é um carro familiar, né? Quando a gente fala de espaço interno, também não tem mudanças, né? Carros da Audi sempre são muito bem acabados, né, com couro, couro mesmo. A única questão que fica aqui nessa parte traseira, além de muito bem feito, é que ele tem esse túnel aqui central que é bem elevado, né? Então para 3 pessoas sempre é um pouquinho apertado. Ele tem o teto do tipo panorâmico, luzes de cortesia de LED, ó, e virando aqui, ó, a gente tem um espaço bem legal, bem gostoso, confortável, e você se sente num carro muito bem acabado, né? Um Audi é sempre um carro com acabamento muito bem cuidado. E isso continua presente aqui, mas para 3 adultos é sempre um pouco complicado. Por ele ter tração integral 4, então muita coisa de componente passa aqui no túnel central, você perde esse espaço aqui. Então, o acabamento dele, pessoal, também não tem novidades, né? Ele é um carro com, eu falei, né, o teto panorâmico, elétrico, bancos em couro também. O banco, aqui a gente tem essa pegada bem mais larga, né? Um carro gostoso de você guiar aqui, realmente ao volante. Como todo Audi, né? A gente sempre elogia aquilo, né? Ele é um carro bastante sóbrio, eu posso dizer, com bastante sobriedade. Não é um carro que recebeu muitas melhorias ao longo dos últimos anos, né? Acho que a melhoria que ele recebeu ultimamente foi só uma conexão sem fio, né? Ele tem alerta de ponto cego, frenagem automática, isso ele também recebeu há pouco tempo, tem o controle de cruzeiro adaptativo, né? Volante com aquela pegada de fato esportiva da Audi, bastante preciso, né? Milimetricamente, ó, você ajusta aqui o volante
do seu jeito, não faz aquele ruído. Agora, o interessante desse carro, além de toda a conectividade, você tem aqui a painel digital, a multimídia Audi MMI, que é boa e tem aquela ótima resolução, né? Com sensores aqui, uma câmera 360 que é muito boa, e aqui você tem o sistema Audi MMI com toda aquela interação, então a conexão de celulares, ele tem até mais de um celular, os controles do carro, ele tem o Audi Drive Select também, com os modos Off-Road, Efficiency, Comfort, Auto e o Dynamic, então você ajusta do jeito que você quiser. Tá vendo? O Efficiency, vou deixar no Efficiency, a gente fala bastante de consumo, né? Esse carro consegue ser muito potente, com 367 cavalos, e ao mesmo tempo muito eficiente no consumo. Isso que é muito legal a bordo dele. Aqui eu falo que a gente tem o melhor dos mundos quando o assunto é carro híbrido, porque é aquela história, ele roda com os dois combustíveis, né? Eu não estou falando de etanol, estou falando de gasolina e do motor elétrico. Aqui é um 2.0 TFSI, um carro que a gente já está acostumado, que a gente conhece a mecânica há vários anos. Aqui ele tem 252 cavalos e ele trabalha com um motor elétrico e não é aquele sistema mild hybrid, né, o híbrido leve, que a Audi nem considera um carro híbrido. Aqui você tem 100 células, né, são íons de lítio, e a potência combinada desse carro aqui é muito impressionante, né? Ele tem 367 cavalos combinando os dois motores. O elétrico é 143, a potência combinada são 367. Uma faixa de torque de carro esportivo. As baterias de íons de lítio estão lá embaixo, um pouquinho mais de 100 células, e ele consegue rodar até 40 km no ciclo WLTP, ali de autonomia no modo puramente elétrico. Para você ir no mercado, para você ir levar o filho na escola, para você ir trabalhar às vezes, você não precisa de gasolina, você vai ficar numa combinação de potência e economia muito interessante, né? Esse carro consegue fazer num ciclo combinado de estrada 18 km por litro, foi a minha média. Então um carro desse tamanho, com esse peso, com 367 cavalos, embora a autonomia elétrica não seja grande coisa, a economia dele de consumo na estrada e na cidade é espetacular. E se você for para pequenos deslocamentos, basta você estar sempre com a bateria cheia e você vai rodar até 40 km, né? Aqui nesse lado você abastece ele no modo elétrico. Detalhe que ele não tem carga DC, né, de altíssima potência. Você vai poder carregar ele. A Audi fornece o cabo para você conectar ele no wallbox doméstico. E se você tiver também um carregador residencial, também dá para abastecer o carro desse jeito. E aqui você vai abastecer ele com gasolina. Então você tem os dois tanques aqui, abastece deste lado com gasolina para você chegar aí na melhor proporção de economia do carro. Eu acho realmente o melhor dos mundos quando a gente fala de carro híbrido, e o nome desse sistema, que é bem combinado com bastante potência, é o 55 TFSI-E. Nome grande, né? A Audi gosta. Agora, quando o assunto é carro híbrido ou elétrico, eu tenho um novo parceiro para apresentar para vocês aqui no canal, que é a Tesla. Eles fabricam esses carregadores domésticos aqui. A gente sabe que o mercado de carro híbrido e elétrico no Brasil cresceu demais e esse carregador aqui pode te ajudar bastante. Vou até deixar ele aqui. Essa é a caixa, a embalagem que vem com as instruções, vem com tudo. Mas dá uma olhada nesse cabo. Esse cabo vem muito bem isolado, né? Um cabo de 10 amperes. Você vai usar ele numa tomada residencial comum. Então você vai plugar ele lá de um lado, ele tem um monitor de carga aqui, que é muito fácil de você usar, e do outro lado ele tem uma entrada tipo 2 de cabo europeu. Então você pode carregar seu carro elétrico, pode carregar o carro híbrido, se você não tiver um wallbox em casa. O wallbox custa entre 7 e 10 mil reais hoje em dia. Com esse cabo aqui, que tem uma oferta especial no AliExpress, você vai comprar ele que já está no Brasil, sem pagar frete, sem pagar imposto dobrado, e ele vai facilitar a sua vida a bordo de um carro híbrido e elétrico. Vamos acelerar um pouquinho o Audi Q5, não igual os motoqueiros malucos da rua. Aqui a gente tem então, pessoal, 367 cavalos, que é um carro esportivo de verdade, com tração integral 4, sistema de segunda geração, né, dessa tração 4, que combina a tração em qualquer uma das rodas. E aqui você tem bastante potência, ó, bastante potência e bastante torque também, para você ter aquele super desempenho de carro esportivo sempre que você precisar.
Não precisou? Quer andar no modo tranquilo? Você tem tanto o modo EV Mode, que eu aperto aqui, ele acende no painel e só usa aquela bateria que eu carreguei, ou ele fica no modo híbrido. O híbrido eu gosto mais, porque a hora que você quer pisar e você precisa pisar, aí ele vai ligar o motor e você vai ter aquele booster, né, na aceleração. E se você tirar o pé, ele automaticamente vai desligar o motor e vai carregar a bateria. Então é um sistema bem suave, de transição bastante suave e com autonomia aí de 40 km. Na prática dá um pouquinho mais, pode dar quase 50 km de autonomia nesse modo elétrico. E aí o carro fica econômico, aí você tem bastante economia. Não é o consumo real aqui, esse computador de bordo, ele não é muito correto, mas ele marca aqui 46 km por litro, porque ele está considerando só mais o motor elétrico e não o motor a combustão. Mas na prática, esse carro consegue fazer na faixa de 18 km por litro, o que é bem legal, o que é muito bom para um carro desse tamanho, desse peso. Então, usando pouca gasolina, com 367 cavalos é a medida ideal aqui para o Audi Q5. E agora aqui já, mais tarde, né, à noite, voltei lá da casa dos meus pais com o Audi. O que aconteceu aqui é que a bateria da parte elétrica, a minha autonomia elétrica, ela acabou. Então agora o carro fica só usando o motor a gasolina e carrega um pouquinho o motor elétrico. Então ele tem um start-stop, né? Ele vai funcionar bem, carrega um pouquinho esse motor elétrico, mas o ideal é você estar sempre com a bateria carregada. Como eu rodei bastante, peguei estrada, rodei muito mesmo, a bateria acabou. E aí o que acontece nesse momento? O carro fica com um consumo bem mais alto. Ele bebe mesmo, ele bebe bem quando não tem a bateria carregada. Mas aqui quero mostrar para vocês um pouquinho de como é que é buraco, valeta, né? Que ele é um carro pesado e você sente que, como a carroceria dele é alta, você vai sentir sempre um pouco mais um pouquinho de incômodo da carroceria, mas não é muita coisa também. Um X3 concorrente desse carro é assim, um XC60 concorrente desse carro também é assim. Você percebe que ele tem muito peso embaixo, aí ele é um pouco incômodo, né, na parte de cima por conta desse peso maior, mas passa em buraco, valeta, lombada, muito bem, carro e muito silencioso, né? Como um carro com essa potência toda, ele pode ser silencioso. E aí ele alterna conforme possível aqui a parte de motor elétrico, motor a combustão, é que sem a bateria ele realmente não vai ser muito econômico. Na verdade vai ficar bem gastão. Aqui embaixo aqui eu vou passar numa valeta, eu conheço bem esse caminho, né? Vê que o pessoal passa bem devagar porque é um buraco e emenda no outro lado, ó. Como um SUV você passa bem, que a suspensão é independente na frente e atrás, e ele vai muito bem, vai com bastante conforto. E toda hora que você precisa, né, quer andar um pouco mais, ó, você acelera com o mesmo silêncio, o Audi responde muito bem. Aquela direção dele, né, sempre muito gostosa, milimétrica, né, o farol de LED com corte também bem para te dar uma segurança sem ofuscar ninguém, enfim. É um carro com uma boa dinâmica, né? Muito gostoso de dirigir. Então você está vendo, né, gente? O preço para você poder comprar um Sportback desse daqui, um Q5 como esse, ele está na faixa de R$500 mil. É caro de fato, mas você vê que a Audi começa a olhar para ele de um jeito diferente. A Audi apostava em eletrificação total, o negócio é Audi e-tron para todo mundo, mas no meio do caminho, tanto a Europa quanto os Estados Unidos e até a gente aqui no Brasil, os carros híbridos estão ganhando um brilho especial. Então esse carro consegue unir a melhor coisa, o melhor dos dois mundos, até 40%, até 40 km, né, no modo elétrico, e uma potência ali combinada bem interessante, 367 cavalos. Vale tudo isso? Quero ouvir sua opinião aqui no meu canal. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.